Nesse vídeo você vai aprender a desenhar Shinobu do novo filme de Demon Slayer Castelo Infinito, de forma bem simples, fácil e prática. Mesmo que você aí atualmente esteja fazendo desenhos desproporcionais, com um olho maior que o outro, ou queixo muito pequeno, ou cabelo muito grande, enfim, qualquer dificuldade que você tenha não vai atrapalhar o resultado final que você vai ter no seu desenho ao final desse vídeo. Então, pega o lápis, pega o papel e a borracha e vem desenhar comigo. Muito bem, galera, para começar, como fazer o rosto proporcional? Primeiro, a gente inicia fazendo um círculo, né? Eu acho que todo mundo aí já deve estar familiarizado com isso. Mas o pulo do gato aqui é você não fazer esse círculo pensando em fazer ele perfeito. E isso é questão de mentalidade até, galera. Se você começar o desenho no sentido de fazer perfeito, sem errar nada, você já vai seguir o caminho do erro. Então tudo nesse desenho, desde o círculo até as linhas guias que vamos estar fazendo aí, você não deve nem utilizar régua. Você não precisa realmente fazer nada muito perfeito nesse esboço inicial. Então já fica aí a dica para você, muito importante, tá? Então, geralmente nos desenhos, uma linha guia errada até, tá, galera? Vai até te ajudar. Então, você vai ver que eu até fiz uma linha guia errada aqui nesse desenho, que me ajudou muito, tá? Então, olha só, se liga no vídeo aqui agora. Você viu que eu fiz aqui 3 linhas guias na horizontal. Essas linhas aí, para fazer o rosto do desenho. Essa linha que está entre essa linha de baixo e a linha de cima, eu fiz errada. Era o tamanho do olho que eu fiz errado. Só que eu não apaguei ela. E por que eu não apaguei ela? Porque ela simplesmente, cara, vai ser muito importante para eu fazer as bolas do olho da personagem, né? Entre aspas, enfim. Vai ser muito importante para eu fazer o tamanho exato. Então vejam um exemplo real aí de linha guia que saiu errada e deu certo. Então não pense em fazer tudo perfeitamente, tudo medidinho, tudo certinho. Porque às vezes errar vai fazer você acertar outra coisa, beleza, galera? E enfim, e falando em olhos, galera, isso é algo que frequentemente quem tem dificuldade em desenhar rosto erra bastante. Então, como você pode aí acertar os olhos para não errar? Muito simples mesmo, pessoal. Você vai simplesmente desenhar a forma geométrica que mais se aproxime do formato do olho da personagem. Presta atenção, fazer isso é tão importante quanto só fazer a medida certinha do tamanho do olho, sabe? Mais na frente, até quando eu avançar mais nesse desenho da Shinobu, você vai entender direitinho como isso é importante. De resto, galera, no rosto, para fazer um rosto proporcional, como você está vendo aí no vídeo, você só tem que acertar o maxilar e o queixo, correto? Beleza, como vocês viram, para fazer isso de forma simples e prática, nesse desenho da Shinobu, eu fiz um triângulo invertido. Então a base ali do triângulo, né, a parte de baixo do triângulo, vai sair ali a partir dos olhos que a gente fez, e a ponta do triângulo vai ser simplesmente a ponta do queixo. Cara, fazendo isso você encontra o tamanho exato do maxilar da personagem, cara. Não é genial isso? Eu aprendi isso daqui e eu nunca mais deixei de fazer, tá, galera? Então, se você aplicar em outros desenhos também, tenho certeza que seu desenho vai facilitar muito. Não só nesse desenho da Shinobu, qualquer desenho de anime que você fizer dessa forma vai te facilitar bastante, tá? Beleza, galera. Então vamos supor aqui que você conseguiu fazer o rosto da Shinobu que estamos desenhando exatamente como no vídeo, tá? Eu tô toda hora pensando em Shinobi, por isso que eu até repeti o nome de Shinobu. Enfim, o resto dos detalhes do nosso desenho, como a gente vai fazer sem errar, afinal de contas? De forma simples e fácil, como eu prometi no início do vídeo. Galera, só fazer o resto do esboço seguindo a seguinte lógica, tá? Você vai fazer os detalhes fazendo as formas que mais se aproximem do resultado real que você quer. Calma aí, não entendi, Daniel. Como assim? Te explico agora. Se você pensou aí, calma aí. Para fazer o olho, você disse a mesma coisa, que é só fazer as formas geométricas que mais se aproximam do olho. E no desenho eu estou dizendo que é só você fazer os detalhes que mais se aproximem do resultado final. É praticamente a mesma lógica, concorda comigo? Então, galera, você deve fazer o resto do esboço todo seguindo
essa mesma lógica de fazer de fazer formas geométricas que mais se aproximem do desenho que estamos fazendo. Então, pode ser esse desenho da Shinobu, que eu espero que você esteja aí fazendo comigo também, é o objetivo do vídeo, ou qualquer outro desenho que você decida fazer na sua vida, beleza? Então, assim, nesses minutos iniciais do nosso vídeo, eu quero deixar bem claro isso, que essa etapa inicial do esboço, que todo desenhista faz, mesmo que você aí nunca tenha visto um vídeo meu e está vendo este conceito aqui agora, você já deve ter visto em outros vídeos pessoas desenhando com formas geométricas, pessoas desenhando aí um olho do mesmo jeito como eu estou fazendo aqui, só que nunca explicou exatamente por que desenhar desse jeito. Então, galera, tudo isso daqui, todas essas formas geométricas, tudo é uma técnica de desenho. Então, nesse desenho da Shinobu, você vê que não é nem tão difícil, né? Você vê que a gente tá fazendo aí mais, só tem um rosto. Tudo bem que tem essa perspectiva aí do rosto está mais à frente do corpo, né? Então, assim, foca mais no rosto. Mas, assim, galera, toda a linha guia do desenho, tudo é para deixar mais próximo do que é a referência. Então, você tá vendo aí o desenho finalizado, o resultado final que eu e você vamos alcançar ao final desse vídeo. E você vê que, mesmo que essa etapa inicial que estamos fazendo aqui agora não esteja exatamente como está o desenho final, com todos os detalhes bem feitos, enfim, você pode ver que nesses 6 minutos de desenho que a gente fez até agora, 6, 7 minutos, né, que a gente fez até agora, você pode ver que o que a gente fez aproximou muito do resultado final que a gente está buscando. Então, galera, nunca faça formas geométricas aleatórias, nunca faça linhas guias aleatórias, nunca siga exatamente um padrão assim. Tudo bem que nesse desenho da Shinobu a gente, né, eu quero que você faça exatamente como eu estou fazendo no vídeo. Mas se você fizer um outro desenho, siga essa lógica. Siga a lógica de vou fazer de uma forma que mais se aproxime do que eu estou buscando como resultado final. Certo? Conseguiu entender aqui essa etapa até agora? Então, podemos ir para a próxima etapa. Então, assim, galera, qual é a próxima etapa? Dar vida ao esboço. Aí você deve se perguntar, pular da cadeira aí e falar, como assim dar vida ao esboço? A gente só não dá vida a um desenho durante a pintura? Não, galera. Quando eu digo dar vida ao esboço, eu me refiro a colocar os detalhes com um pouco mais de precisão do que nessa primeira etapa, tá? Mas não só isso. Agora nós estamos buscando dar profundidade ao desenho também. Estamos buscando ver a perspectiva correta dos desenhos. Então veja aqui o desenho da Shinobu que estamos fazendo juntos, tá? Olhe o olho que eu fiz. Olhe o cabelo. Olhe o nariz. Até a boca. Tudo nesse desenho. Cada detalhezinho que eu estou fazendo agora, neste momento que você está acompanhando o vídeo, eu estou fazendo aqui o olho dela, né? Você pode ver, galera, que eu estou dando detalhes que na etapa anterior eu não dei, mas de uma forma que está, como eu posso dizer, se aproximando ainda mais do resultado final que a gente quer. Beleza, mas ainda não é o resultado final que a gente quer. Porém, veja que agora você já tem mais um pouco de noção de como é o olho da personagem, de como é os cílios da personagem, de como está a expressão da personagem. Então você vê que está dando mais profundidade ao desenho, né? Olha o nariz agora como está sendo construído, a boca com os lábios, essa expressão aí na testa dela, né? Como se ela estivesse contraindo assim a sobrancelha, como se estivesse nervosa. Então, nessa etapa do desenho, a gente está buscando dar vida ao desenho, ao esboço. E dar vida ao esboço eu me refiro a isso, a buscar a profundidade, a buscar a perspectiva, a dar os detalhes, né? Fazer os detalhes de uma forma que se aproxime ainda mais do que a gente está buscando como resultado final. Você pode ver que a gente ainda não está no resultado final que a gente quer. O desenho está aí do lado novamente. Mas você pode ver que estamos nos aproximando ainda mais. Porém, diferente da etapa anterior, como eu falei, aqui estamos com essa vida a mais no desenho. Então essa etapa agora, no desenho da Shinobu e em qualquer outro desenho que você for fazer na sua vida, deve ser para buscar isso. Perspectiva, profundidade, vida ao esboço, beleza?
Então assim, galera, isso é algo essencial nos desenhos e você deve fazer isso antes da próxima etapa, tá? Antes da próxima etapa, que é os detalhes finais do desenho. Aí sim é o detalhe perfeitamente construído, como a gente tá vendo aí, para chegar ao resultado final, tá? E claro, estamos quase chegando nessa etapa, mas enfim, beleza. Você chegou até aqui, cheguei até aqui, né, também no desenho da Shinobu, tá ficando ótimo, enfim, e o que falta agora, tá? Então veja aí, eu já tô terminando essa segunda etapa, como eu falei, de botar a perspectiva, de botar os detalhes que mais se aproxime do desenho final. Beleza, e agora o que é que falta? Galera, bem simples, né? Eu acho que tá até meio óbvio aí. A única coisa que vai faltar é colocar os detalhes de forma perfeita. E como podemos colocar os detalhes desse desenho da Shinobu de forma perfeita, sem errar, de forma simples e fácil, como eu prometi no início do vídeo, apenas seguindo o esboço que já fizemos, porém agora com mais precisão. Como a gente pode fazer agora os detalhes perfeitamente. Gente, eu acho que tá bem óbvio aí, se você já viu até o outro vídeo, mas se você nunca viu o outro vídeo, cara, se você não percebeu, esses detalhes que a gente fez aqui se aproximaram bem mesmo da referência final, do desenho final que a gente quer. Se eles estão bem próximos do que a gente quer, a gente só vai empurrar de vez e fazer ele chegar ao resultado que a gente quer. E como a gente faz isso? Fazendo os detalhes com muito mais precisão, galera. É simples assim. Então, o que você vai fazer exatamente é simplesmente apagar essa parte que a gente fez aqui agora, de uma forma que vai ficar visível para você, é claro. Eu sempre utilizo a borracha limpa-tipos, mas você vai ver tudo aqui, né? Você vai passar por cima você vai passar por cima aí a sua caneta, a sua lapiseira, né, que eu diga, não é caneta, tá? Ou lápis com a ponta bem feita, com mais precisão. Então agora você vai colocar uns detalhezinhos a mais também. Quando eu me refiro com mais precisão, galera, eu estou me referindo a você fazer com mais precisão, de uma forma que é colocando detalhes que antes o desenho não tinha. Então veja aqui no olho da personagem que a gente está fazendo nesse exato momento, e na sobrancelha também, que eu coloquei cílios agora bem construídos, cílios de uma personagem feminina mesmo, né? Como vocês podem ver que toda mulher tem, né, galera? E a Shinobu também deve ter. Então veja que eu coloquei isso, que deu uma vida maior ao desenho. Veja que o olho um pouco mais arredondado, né? De uma forma um pouco mais certa, não tá tão torto como antes, né? Veja também que eu botei o brilho, veja que eu fiz um sombreadozinho ali no olho dela. E veja que eu estou colocando realmente detalhes que antes no desenho a gente não tinha feito até agora, rapaziada. Então é simplesmente essa etapa final é simplesmente isso, colocar os detalhes com mais precisão do que antes, de uma forma, colocar detalhes também que antes você não tinha colocado, como foi o caso aqui dos cílios. Você vai ver um pouco mais à frente no desenho que quando eu for fazer a boca, eu coloquei lábios. Agora coloquei ali um pouco do batom, fiz um sombreadozinho para meio que colocar o efeito de batom nesse desenho da Shinobu, porque a Shinobu tem, né, um batonzinho assim. Quem assistiu o anime de Demon Slayer vai estar ligado que ela tem, né? A outra personagem, a Mitsuri, que inclusive se você quer ver também o desenho dela sendo construído por mim aí, para você também fazer em casa de forma simples, fácil e prática, também tem vídeo aqui no canal. Mas enfim, você pode ver então que detalhes como esses, que não teve nenhuma etapa anterior, como foi a primeira etapa daquele esboço, de colocar a forma geométrica, de fazer linhas guias, enfim, não teve. O outro esboço também, a outra etapa do esboço do nosso desenho aqui da Shinobu, também não teve isso, né? Que foi só colocar os detalhes de uma forma que se aproximasse um pouco mais do desenho, só para a gente ver a perspectiva, só para a gente ver a profundidade. Também não teve detalhezinhos pequenos como esse, mas detalhezinhos pequenos como esse, galera, vejam como já deu um ar diferente para a nossa personagem. Então veja como agora ela realmente está mais parecida com a Shinobu mesmo, como a gente conhece no anime e como a gente quer chegar aí ao resultado final também no desenho.
Então a gente tá se aproximando do final do vídeo. Tô aí fazendo a roupa dela. Você também pode ver que agora a roupa já tem uma dobrazinha maior. Você vai ver também que o cabelo que a gente vai fazer vai ter fios de cabelo um pouco mais finos, né? Então tudo aqui nessa última etapa do desenho vai ser construído com um cuidado que antes, nas últimas etapas, a gente não teve. Então eu comecei o vídeo falando que a gente não deve ter medo de errar. E certo, não devemos ter medo de errar mesmo. As outras etapas anteriores, você poderia errar sem problema, que não tinha problema nenhum, é só apagar e pronto. Nessa etapa aqui, o objetivo é você não errar, de fato. Pode ser até contraditório isso. Mas, cara, com todas as outras etapas anteriores, nessa última etapa aqui, realmente vai ser difícil de você errar alguma coisa, tá? Então aqui, você não precisa nem se preocupar em errar, porque você dificilmente vai errar, né? Se você fez as outras etapas direitinho. Mas o que eu quero dizer é que nessa etapa aqui, você vai ter que ter um cuidado maior para fazer as coisas de uma forma bem melhor mesmo, bem feitas, tá, galera? É isso que eu gostaria de dizer mesmo. E o desenho da Shinobu, cara, vai ficar assim, bem simples mesmo de fazer. Eu acho que se você fez aí comigo, eu acredito que você também vai ter um bom resultado. É só seguir o que eu falei. E é óbvio, galera, não siga apenas o que eu falei, siga também o que você está vendo no vídeo, né? É muito importante isso. O que eu estou falando aqui, eu estou meio que dando dicas para vocês do que eu estou fazendo também. Mas o mais importante é você seguir exatamente o que você está olhando no vídeo, olhando aqui no nosso tutorial de desenho fácil dos animes, beleza? Bom, você pode ver isso em diversos outros personagens feitos aqui na prática no canal, beleza? Com essas mesmas técnicas, com essa mesma lógica, conceito, tá? Tem uma playlist aqui completa de desenhos fáceis. É só você clicar nessa playlist e eu te ensino a fazer outros desenhos como esse da Shinobu, de forma simples, fácil e prática, sem erros. É só clicar na playlist e assistir, tá? Tá aqui no final do vídeo agora, ou na descrição, é claro. E eu vou até deixar um vídeo recomendado aqui também, onde eu te ensino a desenhar Mitsuri. Então, se você tá na pegada de desenhar personagem de Demon Slayer também aí, já clica nesse vídeo da Mitsuri e aprenda também a fazer um desenho da Mitsuri como esse daqui da Shinobu também. Muito legal, muito simples, muito fácil. Você pode desenhar aí na sua casa tranquilamente. Enfim, galera, tamo junto, chegamos ao final do vídeo mesmo. Clica aí nesses vídeos e é isso. Fui, até o meu próximo vídeo. Ah, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? Não se esquece mesmo, isso me ajuda bastante e estamos rumo à monetização. Sua presença aqui me ajuda bastante. Tamo junto, é nóis e fui!